Olá, eu sou o Vitor Santiago e esse é meu amigo Jorge Moreno. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Economiflix. Dessa vez a gente vai trazer um estudo de caso falando sobre a trajetória do Jorge, como é que o Jorge começou, quais são os desafios. Interessante que eu já conheço o Jorge há uns 4 ou 5 anos e eu já vi nesse tempo que bolsa caiu, que teve impeachment de presidente, Covid, Jorge sempre se manteve muito estável. E aí, Jorge, me conta aí como é que você começou a operar. Mas eu comecei a operar da mesma forma que todo mundo, né? Vendo lá o YouTube, achando que a gente ia ganhar dinheiro do dia para noite, pegar R$1.000 ali, botar R$1.000, fazer R$1.000, depois 2.000, 4.000 e em um mês eu tava mais rico do que Bill Gates, né? E quando a gente vai na prática, não é bem desse jeito, né? A gente bota 1.000, perde 1.000, bota mais 1.000, perde mais 1.000, né? E quando eu fui ver, eu já tinha perdido um carro, né? Nessa brincadeira. Pedi dinheiro emprestado para minha mãe, ela me emprestou, perdi de novo. Aí arrumei emprego, peguei o dinheiro, botei, perdi. Até que eu vi que eu estava trabalhando de forma errada, né? Trabalhando para ganhar dinheiro. E aí quando eu comecei a prestar atenção, a gente tem que trabalhar para a gente fazer um trabalho bom, qualquer trabalho que a gente seja, e o dinheiro é consequência. Então eu gosto muito de operar. Eu sou viciado nisso, eu acho que é o meu vício, eu não bebo, não fumo, mas eu acho que o meu vício é operar, adoro operar todos os dias, mas eu opero para operar, opero bem. E isso, o dinheiro vem sempre como consequência. E depois que eu comecei a fazer esse trabalho com a psicóloga, com tudo, foi quando eu comecei a ter meus resultados, mas antes disso eu passei 3 anos perdendo, era um consistente perdedor, botava 1.000, perdia 1.000, porque eu botava 1.000 e operava com um lote para fazer 1.000 no dia, e não dava, né? Então você que já está em muitos anos no mercado também, você sabe que a gente vai trabalhar com porcentagem. Quando a gente diz fez 1%, é 1% do total da conta e não 100% da conta. E a gente, quando vai fazendo desse jeito, inclusive hoje, recebi um áudio de um colega meu dizendo que o objetivo dele é fazer 30% ao mês. Não, porque eu fiz 3% agora, então se eu fiz 3% hoje, nessa média eu calculo lá, fiquei calado, né, para a gente não decepcionar a pessoa, mas a gente sabe mesmo que na prática não é isso. A gente vai fazer 3, 4, 5, se a gente trabalhar direito, né? Se a gente trabalhar com uma alavancagem muito grande, a gente pode ganhar muito, mas também pode quebrar. Do mesmo jeito que eu tenho experiência, eu acredito que você também tem, acho que todos passamos por esse nível de alavancagem e de risco que a gente não precisa ter, né? Então, assim, em relação a estar estável no mercado, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar ali um pouquinho, fazer o feijão com arroz, e aí a gente consegue ficar estável, né? Sempre ficar inventar firula, essas coisas. Eu gosto muito de estar sempre posicionado nas duas pontas, então se acontece uma crise eu gosto de ganhar bastante, e nos outros dias eu estou ali fazendo 1%, 2%, perdendo 1% no máximo. Hoje em dia, quais são os ativos que você opera? Meu foco principal hoje é índice, né? Eu trabalho 4 operações no índice, eu opero muito pouco, faço 1, 2 operações no dia no máximo, e meu outro foco principal é opções. Né? Eu sempre tenho travas de opções, apostando contra o mercado. Então, se acontece circuit breaks, como você mesmo falou, crise da Petrobras, Brumadinho, sempre estou posicionado e isso faz o meu capital sempre multiplicar. Então, os principais ativos que eu trabalho hoje são o índice futuro e opções. Eu só tenho 2 operações no dólar, que é basicamente abertura, né, de arbitragem, mas meu foco mesmo é índice. Eu acho que a gente tem que focar no que a gente tem facilidade, né? Quando a gente tenta fazer tudo, não dá. Já tentei, recebi até um conselho do nosso amigo, né, que eu achei chato, né, o Igor. E ele disse, Jorge, foca em uma coisa, depois você vai para outra. Assim, na época eu fiquei até, pô, cara, tá se achando e tal, mas não. Foi um dos melhores conselhos que eu tive. Obrigado, Igor. E isso realmente mudou minha vida, porque eu tinha facilidade de operar índice, operava índice bem, ganhava dinheiro no índice, mas me achava na obrigação de
operar o dólar. Então eu ganhava dinheiro no índice, ia pro dólar, perdia dinheiro. Acabava negativo, ganhava dinheiro no índice. Isso foi em 1 ano eu fazendo a mesma coisa. Até botar na minha cabeça que realmente eu tinha que trabalhar uma Então, coisa. a sua virada de chave, ela demorou 3 anos praticamente. 3 anos. E é legal a gente falar isso porque muitas vezes, de fato, eu comecei assim também. Comecei vendo um vídeo no YouTube e achando que vou ficar rico, vou resolver meus problemas financeiros em um mês. E aí passa um mês, você vê que você continua com os problemas financeiros e agora talvez mais problemas, né? Porque você pegou algum dinheiro, foi lá e perdeu esse dinheiro. Quando eu comecei, a gente não tinha tantos influenciadores de mercado financeiro, a gente não tinha muita facilidade de curso, não tinha muita facilidade de aprender. Eu lembro que logo no início, você queria aprender alguma coisa, os cursos eram muito caros, tinha que ser nas corretoras, as corretoras cobravam taxas muito altas também. E eu também comecei desse mesmo jeito, vendo um vídeo no YouTube, vendo um cara, eu lembro como se fosse hoje, era um cara numa lancha, tomando uma cerveja, falando, olha só, fiz R$1.000 aqui, paguei o combustível da lancha, agora eu vou aproveitar. E aí eu falei, eu quero. Eu também quero isso. Eu quero essa lancha eu também. Eu vi esse vídeo também. Falei, eu quero essa lancha. E aí, na época, eu lembro que eu comecei com R$20, assim. Falei, vou colocar R$20 e vou comprar um contrato de mini índice. E aí, quando eu coloquei, stop, assim. Acho que foi os R$20 mais rápidos que eu perdi na minha vida. E aí você vai criando, né? Vai aprendendo. E, Jorge, como que você começou a operar opções? Mas, na verdade, eu comecei a operar opções na época do circuit break do Joesley, né? Depois Você já começou num... Não, na verdade, comecei depois dali. Um amigo meu, a gente operava e aí ele trabalhava no banco. E ele, na época, a gente se falando, né, por áudio, aí eu disse, putz, tá todo mundo aqui desesperado, a gente não pode operar. Eu operava numa mesa na época. Ninguém pode operar aqui, tá tudo travado. Aí ele fez, vou esperar liquidar e vou pedir minhas contas amanhã. Aí eu fiz, pô, quebrou sua conta, né? Porque a gente tinha uma conta para trabalhar. Eu disse, pô, tu quebrou tua conta? Ele fez, não, a minha conta hoje, pessoal, fiz 4 milhões. Aí eu fiz, como assim? Pô, tô todo mundo quebrando aqui, todo mundo desesperado. Aí ele foi me falar, me apresentou as opções e me ensinou. E aí depois eu vi que era muito cálculo, eu gosto de cálculo, padrões, essas coisas todas. E aí quando eu me apaixonei e vi que tinha estratégias simples que eu gosto de usar, né, que a gente chama de comprar seco, ou o famoso pozinho, que a gente gasta muito pouco, mas quando tem uma crise a gente ganha muito. E aí depois dali eu fiquei viciado. Eu disse, rapaz, é isso que eu quero, eu fico exposto, perdendo muito pouco ao mercado, e se acontece alguma coisa eu vou explodir e ganhar dinheiro. E aqui no Brasil tem acontecido direto, né? Exatamente. A gente é favorável, a gente tem uma vantagem, porque no Brasil acontece isso, é só sair algum presidente falando alguma coisa, presidente da Petrobras, presidente da República, de algum canto e vai acontecer alguma coisa. Então, as estratégias que eu uso, eu gosto muito de dizer que eu não trabalho tentando acertar a direção do mercado. Eu mantenho uma consistência, porque eu vou perdendo muito pouco ali. Então, às vezes, assim, a pessoa chega e diz, pô, ele ganhou 10 mil%. A pessoa acha que eu ganhei 10 mil%. Mas aqueles 10 mil%, se eu tivesse perdido, era 1% do meu capital. Mas aí, quando eu ganho, ele se torna 100% do meu capital. Então, com essa projeção, eu consegui alavancar o meu capital durante esse tempo, de lá para cá. Eu costumo dizer que o mercado de opções é o mercado do trader inteligente, né? Basicamente. A gente muitas vezes, quando a gente opera ações, basicamente a gente acredita que o mercado ele vai crescer, então a gente está sempre comprando ações. Quem opera futuros, a gente tanto compra quanto tanto vende, a gente trabalha mais na especulação. E acho que a especulação ela é muito favorável para todos os mercados, mas para quem trabalha de uma maneira inteligente, trabalha com opções, trabalha com as suas travas, você consegue sim proteger seu capital e sim ter uma exposição ao ganho muito alta. Né? Que isso é interessante. Na verdade, eu trabalho basicamente em 3 pontos, né? Eu uso o day trade para fazer gerar uma renda mensal e pagar o custo das minhas, vamos dizer assim, dos meus seguros, que é a alavancagem das opções.
E, por outro lado, se acontece determinados desvios vamos dizer assim, de padrões em determinadas ações, eu me posiciono na ação. Sim. Ou na ação eu me posiciono na opção. E desse jeito eu elimino o meu risco da opção. Então eu entro sempre no mercado todo mês perdendo 1%. Então, por exemplo, você compra a ação e vende a opção? Ou você só vende a opção direto? Não, eu compro a opção. Porque quando a gente está contra o mercado, a gente tem o zero. Né? Então, o meu risco máximo é o zero na opção. Então, eu estou comprando uma opção que eu sei que não vai passar da lei. Então, o meu risco é o máximo. Quando a gente está vendendo a opção, se acontecer alguma coisa, aquela opção, o meu risco é ilimitado. Então, eu compro a put. Na opção, a gente tem put e call. Então, quando eu quero ficar exposto a, vamos dizer, a cisnes negros, né, eu compro put. E quando eu estou querendo um desvio padrão, pensando numa alta, né, que ele mudou o padrão do mercado, eu compro a call. Dificilmente eu vendo alguma coisa, porque eu sempre vou estar com uma exposição ilimitada. Então, eu não gosto de me expor à ruína, né, ao risco. Eu sempre gosto de trabalhar muito justo ali. Eu lembro que uma vez eu fiz uma operação de venda a seco e a corretora me ligou: Vitor, você tem certeza que você quer fazer esse tipo de operação? Que o risco é tão alto. Eu falei: não, esse eu quero. E não deu muito bom, não. Mas a gente operando, a gente precisa mensurar risco, né? Claro. Como que no seu dia a dia, hoje em dia, você mensura o teu risco? 1%. Ao dia, ao mês? Ao dia. Eu trabalho sempre com 1% de ganho, de 1%, 2, 3, porque eu faço alavancagem de lote. Então, eu entro numa operação para ganhar ou perder 1%. Na outra operação que eu entro, já com lote alavancado, eu entro para perder 1% ou ganhar 3%. Sim. E na outra, eu já entro para perder 1% ou ganhar 5%. Então, meu risco sempre no dia é 1%. Então, como eu opero sempre alavancando o lote, então minha alavancagem sempre está proporcional, mas meu risco é sempre pequeno. Mesmo jeito das opções. Eu entro numa opção para perder 1% do capital ou para infinito. Sim. Ô Jorge, e hoje para quem está começando, o que é que você sugere? O que é que você indica? Assim, qual conselho que você daria para quem está começando? Rapaz, para quem está começando agora, focar em um ativo, entrar com muito pouco, pensar em aprender agora, né? E com o tempo ele vai estar ganhando dinheiro. E com o tempo, quando o lote dele for subindo também, ele vai ver que aquela estratégia que ele começou ali fazendo com um contrato, ele vai estar sempre estudando para adaptar ela, para mudar alguma coisa, porque sempre o mercado está exigindo mais dele. É como qualquer profissão, a gente vai do básico, feijão com arroz e o alicerce, a gente aprende aquilo ali, mas a gente sempre tem que estar estudando para seguir em frente. Psicologicamente, você sentiu muito quando começou a sair de um contrato para 10, para 100, para... Rapaz, de um contrato para 2 a gente sente uma diferença gigante, né? Então, assim, já dobrou. Para 5 você já não vai sentir tanto, agora de 5 para 10 você já sente, né? Hoje eu opero com uma quantidade bem pesada, então, assim, realmente hoje eu já não sinto mais tanto, por conta que já me adaptei. Mas quando você vai dobrando o lote, eu sempre digo que a última operação sempre é a que eu chamo de 3 tiros, né? Mas sempre a última é a que a gente tem que travar, porque já estou com isso aqui, se eu fizer ainda vou voltar para o negativo, né? Mas se a gente não faz, no final não batem as contas, né? Então, assim, a última estratégia que é se a gente corre o risco de devolver as 2 operações e vai ficar negativo, sempre é a mais, vamos dizer assim, mais dolorida. Dolorosa, né? Mais dolorosa, exatamente. Eu já passei por situações também de estar ganhando, de repente você vai lá, o mercado vira contra você. E aí, muitas vezes, a dor não é nem financeira, a dor é psicológica, né? Porque financeiro você até entende, você programa que hoje eu vou perder, sei lá, 100, R$1.000. Mas quando você vê o financeiro indo embora, você fala, não acredito. E aí, Jorge, hoje em dia, por que você prefere operar índice, por exemplo, e não dólar? Quais são as características dos ativos que te faz querer operá-los? Porque eu consigo ver mais a leitura de padrão no índice. Como eu trabalho sempre calculando a arbitragem do índice futuro com as ações, então eu trabalho sempre em cima de horários. Então eu gosto de trabalhar sempre em aberturas. A abertura do futuro geralmente é em dólar, então por conta do dólar cheio e dólar mini. Então eu consigo ver aquela diferença, aquele padrão, o fechamento do spread.
E das ações do mesmo jeito. Eu sempre estou calculando o índice cheio com as ações. E nas ações, ele dá mais do que o índice. E aí eu consigo trabalhar essa no horário, que seria no horário de 9h45 até as 10h08, 10h10, basicamente. E aí eu consigo ter um retorno melhor. E as outras duas operações são sempre em cima de desvio padrões, que eu também consigo ver um padrão melhor. E eu gosto muito de FIBO, né? Então eu consigo adaptar nisso. Então ele bate mais com a minha leitura. O dólar, ele já tem mais a parte de câmbio, né, essa leitura toda, e eu acho que, como eu nunca aprendi fluxo, né, eu nunca tive essa inteligência para fluxo, eu nunca consegui trabalhar o dólar tão bem, porque a leitura de fluxo no dólar faz uma diferença muito grande. E é engraçado, porque eu gosto de operar fluxo, mas eu nunca tive inteligência para operar gráfico. Eu já acho o gráfico muito fácil. E aí, interessante, é legal a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu comecei, muita gente de fluxo falava, gráfico não funciona. Muita gente de gráfico falava, fluxo não funciona. E aí eu vim de uma escola que era muito fluxo, né? Então, o meu primeiro contato com o mercado financeiro, depois do cara da lancha lá pagando... Foi o fluxo. Foi o fluxo. E aí eu lembro que eu tentava aprender a parte gráfica e no início eu tinha muita dificuldade. Hoje, eu vejo que a parte gráfica, ela é uma porta de entrada muito tranquila para quem quer operar, muito mais intuitivo, né? É mais bonito, você olha, você vê um gráfico, você vê... Quando você vê uma tela de fluxo, é uma coisa horrenda às vezes, é um monte de número, de cor, passando, subindo, preto, parece década de 80, você fala, não, é isso que eu vou operar, né? Quando você olha o gráfico, tá lá bonito, Então, eu acho mais atrativo o gráfico. Eu tenho uma facilidade com o fluxo, acho que é pelo início da minha jornada, assim. Mas eu basicamente, assim, eu vejo muita gente operando bem com gráfico, muita gente operando bem com fluxo, muita gente operando bem com a parte de análise fundamentalista também, calculando valuation, calculando dividendos, reinvestindo em dividendos. E aí eu acho que hoje em dia a gente não tem uma receita de bolo, né? A gente tem Eu acho que, na verdade, Vitor, eu acho que tudo dá dinheiro. Eu acho que o pessoal tinha muito preconceito, mas não era... Eu acho que o preconceito maior não chegava a ser preconceito, é porque eles queriam vender o produto deles, eles queriam vender alguma coisa para as pessoas. Mas eu acredito que tudo dá dinheiro. Se você jogar a moeda para cima e dar coroa e dar dinheiro ao cara, e você comprar e vender, ótimo, você está fazendo dinheiro, o importante é fazer dinheiro. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter um gerenciamento de risco muito seguro. Né? Você não passar do limite, você conseguir ganhar mais do que perder, e não é a quantidade de acerto nas operações. Se você consegue acertar mais, o seu emocional é bem melhor. Mas quando você acertar, você sempre acertar mais do que quando você perde, ter esse risco-retorno favorável. Eu acho que isso deixa a pessoa mais confortável. E quando você começa a trabalhar dessa forma, você vê que qualquer coisa funciona. Eu dei uma palestra uma vez, engraçada essa história. E aí veio um cara e falou assim, querendo, tipo, alguém que financiasse uma operação dele, que ele queria operar, que ele tinha, tipo, 98% de acerto. Eu falei, cara, se você tem 98% de acerto, você não precisa do dinheiro de ninguém. Aí ele falou, não, é porque eu tô meio quebrado. Eu falei, como você tá quebrado com 98% de acerto? Aí ele falou, não, porque teve uma operação que eu segurei e quebrou a conta. Eu falei, então você tem 98% de acerto? Aqueles 2% que quando vem, quebra, leva tudo, né? Eu não perco. O cara faz o preço médio, o cara segura, aí o cara reza, aí o cara espera, aí quando fica positivo, o cara encerra a operação. Então é um cara que tem uma exposição negativa muito alta e uma exposição positiva muito baixa, né? A gente, nesses anos todos de mercado, eu vejo que, de fato, sobrevive quem no campo de batalha consegue manter um bom gerenciamento de risco. Eu acho que, na verdade, eu acho que seria, você me perguntando o que eu indicaria, eu acho que a primeira coisa é isso, você ter um bom gerenciamento de risco, né? Quando a gente consegue trabalhar isso da melhor forma possível, eu acho que o resultado vem, porque você consegue ficar mais tempo vivo no mercado, e quando você consegue ficar mais tempo vivo, o resultado vai vir. Com você estudando, você fazendo suas coisas, em disciplina e tal, o resultado vai vir, cedo ou tarde. O que não dá é as pessoas colocar uma conta pequena, vamos dizer, R$100, R$200, R$1.000, e você está operando para perder aquilo no dia. Lógico que você vai quebrar a conta.
Eu recebo direto no meu Instagram, eu quebrei minha banca, pelo amor de Deus, o que eu faço? Primeiro não chama de banca. E depois opera mais leve. Para que você está operando disso tudo? Tá entendendo? E quando a gente estava falando de gráfico, voltando ao assunto e fluxo, para mim o gráfico ele se resume em poucas coisas, né? Suporte e resistência, que eu chamo de regiões de força, e só, eu não vejo padrões, gráfico, figura, um borboleta, um morcego voador, tiranossauro rex, eu não gosto disso também, nunca aprendi isso e também nunca deu certo para mim, mas eu gosto do gráfico para olhar suporte e resistência. Se eu estou tendo uma operação de arbitragem, eu me sinto mais confortável entrando naquelas determinadas regiões, porque eu sei que vai ter uma região para proteger. Então o gráfico para mim hoje em dia é basicamente isso, suporte, resistência, e pronto. Como eu não opero tendência do mercado, eu sempre estou operando nos extremos. Para mim se resume basicamente suporte e resistência. Mas, como eu disse, tudo dá para fazer dinheiro, né? Você opera fluxo, opera o gráfico, tem gente que opera... Tem gente que opera gente, né? Então, assim, exatamente, tudo dá dinheiro. A gente tem que saber trabalhar, né? E da melhor forma possível para não perder o seu dinheiro tudo, como você disse, numa operação só, né? Porque o cara que tem 98% de acerto, ele não precisa de ninguém. Tá entendendo? Esse cara tá rico. É igual como eu vejo hoje em dia as pessoas chegam e fazem, eu tô com um robô com 60% de acerto. Não, desculpa, 60% não. Faz 60% no mês. Mas, pô, pra que tu tá querendo operar capital de dinheiro, né? Tá entendendo? Você faz 60% esse mês, outro mês faz mais 60%, vai aumentando o capital, dobrando. Você tá bilionário. Não, mas é porque quando chega um determinado ponto, ele perde. Mas ele perde por quê? Tá entendendo? Hoje a gente consegue fazer algumas coisas, a gente vê que a maioria desses robôs, né? Lógico, não é um robô de um banco, tudinho, porque ali eles gastaram milhões para fazer. E ainda assim tem dia de loja também, né? Exatamente. E outra coisa, eu fico dizendo, eu sempre digo isso, as pessoas, eu tô com um robô aqui, ele tá fazendo isso. Pessoal, quem lhe vendeu o robô? Se vendeu, é porque não fazia dinheiro para ele. Porque um robô que faz dinheiro, o cara não vai vender por R$500. Tá entendendo? O cara não vai. O robô faz 60% no mês. E vale R$500, R$1.000. Ele não ia vender para um banco, o banco ia comprar por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tá entendendo? É o que o banco gasta num robô dele. Então, assim, não vai, tá entendendo? Eu acho uma ilusão, né? Desculpa, o Vitor sabe, às vezes eu falo sincero demais, mas eu acho uma ilusão a pessoa fazer isso. Hoje um amigo meu mandou um relatório e eu disse, manda ele botar 100 mil aí para ver se pega. Aí o cara disse, não, ele disse que não pega. Eu fiz, então como ele tá querendo? Sim, como é que ele quer ter o resultado de uma coisa que não funciona, né? Tá entendendo? Ele operar com R$1.000, beleza. Ele só fez 60%. Ele já tentou aumentar? Já, disse que não vai. Ô Jorge, hoje, o que você imagina do mercado para os próximos anos? Eu vejo duas vertentes. Se a esquerda ganhar, eu passei por isso, um mercado super travado, um mercado ruim de se trabalhar, ruim para, vamos dizer assim, para o seguidor de tendência. É um mercado ruim porque é um mercado sem tendência, né? É um mercado, às vezes, de alta volatilidade, que a pessoa acredita que ele tem uma tendência, mas é só volatilidade. Então, o famoso pullback, ou retração, quando as pessoas tentam entrar, perde dinheiro. Então, o mercado de esquerda, né, eu passei por esse mercado da Dilma, para mim, a Dilma foi ainda muito pior do que o Lula, mas o mercado subia, tendência, compra no pullback, voltava para a mínima, acho que você passou também. Então, assim, eu vejo um mercado péssimo para um operador de tendência. O operador que opera ranges pode ser uma maravilha, né? O famoso faixas, que tem as faixas ali, Scalp, né? Também, Scalper, o cara pega... né? Exato. Para a economia, eu acho que se a esquerda entrar, eu acho que a economia vai piorar muito, né? Porque as pessoas não... no começo da pandemia, eu até tive tive uma discussão com um dos meus irmãos,
porque ele dizendo que era para o governo dar estímulo e mais estímulo, que estava dando pouco. Eu disse, você sabe o que vai ocasionar isso? Não, mas depois é só imprimir dinheiro. Eu fiz, você sabe o que a impressão de dinheiro causa? Não, você... Causa inflação. A inflação vai aumentar a carne, vai aumentar o ovo, vai aumentar o frango, vai aumentar o arroz, vai aumentar o minério, né? E toda a matéria-prima, para o consumidor final, vamos dizer, aquele auxílio que hoje ele está ganhando de 200, 300 reais, vai valer 30 reais. Vai diminuir. Vai diminuir. O poder de compra diminui. O poder de compra diminui, exatamente. E quando o poder de compra diminui, o dinheiro da população diminui. Então, quando a gente tem uma alta demanda, né, as pessoas ganhando dinheiro para gastar, as pessoas não... O produtor ele tem que aumentar o preço, porque a demanda diminuiu. O produto, a matéria-prima aumentou. Demanda e oferta, né? Exato. Aí eu vejo isso explodindo, né? A gente já está batendo o nível de inflação das últimas décadas, né? A gente já está acima daí, já com a perspectiva para 12, a gente já está em 9, né? Então, se bater 12, vai ser uma inflação absurda, imagino que vai ser. Então, na época dos pais da gente, né, que iam para o supermercado numa semana e porque na outra, no dia, aliás, porque no começo do dia, porque no final do dia o preço já estava outro preço, já era outro preço. Se a inflação chegar a 12, a gente vai passar por isso. A gente vai ter um retrocesso. Isso, na minha opinião, se a esquerda entrar. Se a direita continuar, eu vejo um mercado basicamente como a gente está hoje, mas com a economia também destruída. Então, no meu ponto de vista, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente não tem pra nem esquerda nem direita. Nem de esquerda nem direita. A gente está ferrado. A gente tem que ter, não esquerda nem uma direita. Eu acho que a gente tem que ter um governo que faça. Porque imprimir dinheiro não é a solução, auxílios também não é a solução, cortar também não é a solução. Tem que ter um meio termo aí para a gente chegar no bom senso e diminuir isso. E não é só no Brasil, porque as pessoas podem até pensar, ele é esquerda, direita. Não, não é só no Brasil. Os Estados Unidos agora pediu para aumentar o teto do gasto. A discussão da gente aqui não é esquerda ou direita politicamente, exatamente, né? É sobre mercado. Exato. E se você botar, o Biden pediu para aumentar o teto do gasto, porque lá senão ia ter um calote. A China também. Então, assim, a gente tem as duas maiores potências, as maiores economias do mundo prestes a um calote mundial. E quem é o Brasil nisso? Não é ninguém. Então, assim, a gente hoje está no meio, no barco à deriva. Eu acho que a gente hoje, o que a gente pode fazer é tentar ganhar o máximo possível, com cautela, porque a gente não vai saber o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. Se sair uma notícia ruim, aí o mercado pode ir a 60 mil pontos, como chegou. Recentemente, agora há um ano atrás. Há um ano atrás. E, na minha opinião, devia estar lá agora também. Porque toda essa subida que teve em 2020... Muita especulação, né? Só especulação. É tanto que saiu besteiras agora. Eu me lembro que no começo do ano agora, eu estava na praia e uns amigos disseram, você é besta, não está comprando Vale, não sei o quê. Eu disse, rapaz, eu não tenho coragem de comprar Vale a 100 reais. Ah, Vale é 200. Eu disse, ela pode chegar a 300, eu não compro o Vale. Quando o Vale chegou a 110, eu comecei a comprar put de Vale e realizei agora. Então, pegou um bom movimento. Peguei um bom movimento. Mas, assim, as pessoas acreditam que o mercado vai só subir, não é isso, tá entendendo? A maior diferença que eu vejo no mercado financeiro, Vitor, é o seguinte, que a maioria das pessoas encontra um celular de 500 reais, né? Aquele celular ele vale 200 reais, mas ele vê aquele celular por 500 reais, aí todo mundo compra aquele celular. E quando aquele celular entra numa promoção que ele vai para 50 reais, ninguém quer aquele celular, porque acha que tá caro. As pessoas não entendem que a bolsa é desse jeito, que o mercado é desse jeito, que as ações são desse jeito. Elas tendem a comprar sempre o que é caro e vender o que é barato. Então, elas têm a mania de comprar as ações quando é cara. Então, quando elas começam a comprar, elas mesmas estão levando o preço. Não significa que uma ação, porque ela está a 130 reais, ela custa 130 reais. Se você for olhar ela, né, vamos dizer assim, por dentro, fazer um valuation, fazer qualquer análise fundamentalista, pode ver que aquela ação ali ela pode estar valendo 50 reais, 10 reais, 5 reais. O exemplo disso foi a Cogna. Né? Conga, e tá aí a Conga, 2 reais. Vara, onde está a Vara? Né? Recentemente até... Oi.
tá entendendo? Recentemente até ganhei uma operação em Via Varejo, estava na academia e a corretora ligou para mim, fez: Jorge, é só para avisar que aquela sua opção está dando 1.200%, você quer que eu realize? Eu disse: não, estou subindo, eu mesmo realizo. Aí eu estava na academia, né, no Pride, subi, realizei, botei o dinheirinho no bolso, deu 3% de lucro, bom, e na queda. Né? Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas não conseguem ter essa mentalidade. Quando as ações estão baratas, elas não conseguem ver, a ação agora está R$2, R$3, vou comprar. Não, elas compram quando ela está 20, 30, 40, 50, pensando que ela vai subir eternamente. Eu lembro muito disso nas ações da Taurus. Forja Taurus. Quando começou a eleição e o nome do Bolsonaro começou a ser muito cogitado, as ações da Taurus elas subiram tanto quanto o Ibope do Bolsonaro. E é uma empresa que o fundamento dela continuava sendo uma ação de valer R$2, valer R$1,90, era mais ou menos isso. E aí ela começou a ir para 3... 40%, se eu não me engano. Foi uma coisa absurda. Eu lembro de fazer opções de Taurus a 12%. Comprar put a R$12. E era uma ação que meses antes estava valendo 2. Né? Então, quando você olha o preço, não significa que aquele preço seja aquele valor, né? E é interessante que, assim, depois que eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro, eu falo isso com você e falo isso com todo mundo também. A minha percepção do dinheiro, ele mudou muito, né? A minha percepção de valor, ele mudou muito também. Quando a gente olha, por exemplo, eu não quero falar de nome de corretora, mas tem gente que fala assim: ah, Vitor, corretora tal, ou a taxa é muito alta. Eu falo: mas qual o valor de você ter o seu dinheiro alocado numa corretora segura, que você tem um suporte, que você tem alguém ali que fala com você? Tem corretora que você coloca o teu capital, você precisa ligar para dizer: olha, eu quero colocar mais capital, e ninguém vai te atender. Porque não tem suporte para atender um cliente que queira investir na empresa. Então, preço é muito diferente de valor. Isso vale para o mercado como um todo e vale para o mercado de ações também. Exato. Assim como você não quer falar o nome da corretora, eu também não. Mas eu passo por isso também. Muita gente diz: ah, mas por que tal corretora você só trabalha com ela? Eu disse: rapaz, eu só trabalho com ela porque eu tenho uma pessoa que praticamente ela trabalha só para mim lá dentro. Né? Ele liga quando, por exemplo, o caso das opções, ele me liga, eu tenho algum problema, eu ligo para lá, eles resolvem. Eu tenho 2 internets aqui, fora a internet do meu celular. Deu um pano geral, fiquei sem a internet, só tinha internet celular que não conseguia mexer. Liguei para lá, zero todas as posições. Mas tá ganhando, filho amigo, zero todas as 13 contas, zero. Eles zeraram na mesma hora. Eu não ia conseguir fazer isso em outras corretoras mais baratas, vamos dizer assim. Então, às vezes, você pagar um pouco mais caro, vale a pena. Sim. Às vezes a pessoa chega e diz: ah, o custo do Vitor é caro. Pô, mas você está tendo resultado com o custo do Vitor? Tô. Então você está se pagando. Não, mas o custo de fulano é mais barato. Você está tendo resultado? Não. Então não vale a pena. Tá entendendo? As pessoas, elas botam na cabeça que determinada coisa é cara, mas ela tem que saber o valor realmente daquilo, né? E isso eu acho que é um grande diferencial que a gente leva também para o mercado. Quando eu entro numa operação, todo mundo sabe, você pode ter o valor financeiro ou o valor de pontos. Eu nunca tenho um valor financeiro. Eu não consigo enxergar o mercado pelo valor que ele está ali. Até porque eu acho que prejudicaria o meu emocional. Então eu faço o quê? Pontos. Eu vejo o mercado como pontos. Então eu acho que isso aí você falou que às vezes o valor das coisas mudam. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas tal coisa é cara. Mas caro quanto? O dinheiro é muito relativo. Talvez o caro para mim pode não ser caro para você, o caro para você pode não ser o caro para mim. Tá entendendo? Você gosta de gastar com determinadas coisas, já acha que é supérfluo, você não. Então, assim, a maioria das pessoas tem isso muito enraizado, né? Todo mundo vai numa ação só, né? E eles não entendem que quando aquela ação já subiu é porque ela já não vale mais aquilo. Elas têm que procurar o barato. Tem 3 olhares que eu gosto muito, né? Um é o valor que ele realmente vale, a ação. Outro é o valor que eu acredito que a ação ela vale. E o outro é a percepção do mercado em relação ao valor da ação. A gente estava comentando aqui, antes de gravar o vídeo,
que quando o analista liga para a gente e fala assim, pode comprar tal coisa, é hora de vender, né? Com certeza. Eu acho o melhor indicador, inclusive, eu não sei se alguém aí que está assistindo já trabalhou em alguma mesa proprietária, algum banco, que existe um indicador desse. Sim. É um indicador que mede o apetite das pessoas, vamos dizer assim, né? Por determinadas coisas. Então, quando aquele apetite está muito alvoroçado, por exemplo, a vara é tanto, não sei o quê, ali está saindo em revista, tudinho, ali já mostra que aquela empresa já está muito sobrecomprada, está na hora de montar a posição vendida. Tem até um grande, no caso ele não é investidor, as pessoas confundem muito, ele é um trader, o George Soros, né, que quase quebra o Banco da Inglaterra, que foi justamente isso. Todo mundo dizendo que ia, ele fez uma leitura, ele entrou e aí ele arrebentou, ficou famoso por causa disso. E eu acho assim, que para quem trabalha no mercado especulando, eu bem sincero, eu sempre ganhei mais na venda. Por conta que a queda é muito maior. Para quem trabalha com opção, tem que trabalhar o gap, né, da volatilidade. Então, o mercado ele sobe sempre mais devagar do que ele cai. O medo, né? O indicador do VIX, né? O VIX, né? O indicador do medo e até o medo das pessoas fazem elas venderem. Então, muita gente, até no circuito break, elas mesmas fizeram elas perder dinheiro porque elas saíram vendendo tudo. Então, todo mundo vendendo, lógico que vai botar o preço para baixo, né? Elas não conseguem entender isso. Acho bem interessante. Ô Jorge, para finalizar aqui, quem estiver assistindo a gente, onde é que essas pessoas te encontram? Rede social? Instagram, né? Viver de Trade OF, oficial, e só. Eu estou sempre postando conteúdo, tenho a live de segunda a sexta, falando do mercado, fechamento do mercado às 18h30, passando alguns pontos que eu fiz, que eu gosto de fazer, algumas operações, ensinando a trabalhar isso, trabalhar de uma forma mais tranquila e profissional. E estamos aí, Vitor. Interessante que a gente começou a falar sobre consistência no início do vídeo, e sobre essa parte de conteúdo, acho que você é uma das pessoas que mais tem consistência também. Porque eu começo, vocês estão me assistindo aqui, vocês me conhecem também. Eu pego uma semana e falo de notícias, e na outra semana eu não falo nada de notícia, eu falo de estratégia. E eu acho muito legal o fato da constância, assim, de ter o dia da abertura, de falar dos pontos, de falar das notícias. Hoje em dia, eu terceirizei esse serviço, eu criei um blog. Foi? E alguém vai lá e preenche, fala das notícias. E eu, particularmente, esse tipo de constância de conteúdo eu acho muito importante, mas quero salientar aqui, vocês que estiverem assistindo, acompanhem o Jorge, porque ele é muito melhor do que eu, essa constância de conteúdo. Então, é porque, na verdade, eu acho que eu sou doente. Eu sou muito disciplinado com minhas coisas, então se eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou repetir aquilo. Então, assim, eu acordo 5 horas da manhã para pedalar, Vitor. Então, assim, eu estou pedalando ali no escritório, eu vou mostrar a você, e eu estou preparando todo o conteúdo enquanto eu pedalo. Então, às 6 horas já estou postando tudo, entendeu? Então, assim, é muito engraçado, porque teve até um amigo meu que disse, meu amigo, é muito conteúdo por dia, como é que você aguenta? Eu disse, rapaz, disciplina, é a mesma coisa de operar. Então, quando eu tenho que operar, eu não posso mais fazer nada. Então, eu tenho que fazer aquele tempo. E realmente é tanto que eu diminuí. Agora eu fiz um grupo. Você pedala menos, né? Agora... Eu fiz um grupo, aí no final eu volto pessoal, entro no grupo que o resto não conta já, porque era 50. E já cara, engraçado, eu não consigo. Eu tô sempre viajando, tô sempre aí no escritório, vai pra praia. Não, aí eu sou muito caseiro. Eu terceirizei, eu confesso que eu terceirizei. Mas eu tenho vontade de fazer um blog, eu acho interessante. Um blogzinho é uma boa ideia. Então, pessoal, se o Jorge fizer um blog, acompanhe também lá, porque vai ser muito conteúdo. Então, Jorge, eu quero agradecer o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado você por ter vindo, volto sempre. Voltarei. Então, vocês que estão assistindo aí, a gente se encontra pelo meio do mundo, se encontra nos canais do Economiflix, nos canais do Jorge. E aí, um beijo e até logo. Valeu, galera.